Olá malta, mais uma vez estamos aqui para darmos sequência às conversas que nós já vimos tendo sobre as teorias científicas, como sistemas de crenças e outras abordagens. Hoje nós vamos tentar fechar essa abordagem das teorias científicas e dividindo aqui as ciências como tal em três grupos distintos. Nós temos aquelas ciências cujo facto ou objeto de estudo está diante do olho do investigador. Esse grupo de ciências podem ser, por exemplo, as geologias, as geografias, e todas aquelas ciências, a matemática também podemos incluir nesse grupo, todas aquelas ciências em que o seu objeto de estudo está exatamente à frente do investigador. Não há possibilidade de haver uma crença no objeto, uma crença no facto, não. O próprio objeto está diante do investigador. Então, neste grupo de ciências, a única dificuldade que nós podemos considerar em termos da criação de uma teoria científica que seja completa e imbatível é de que todo objeto, todo facto é infinito no seu detalhe. Então, por mais que nós tenhamos, por exemplo, para os geólogos, temos o planeta, a Terra, etc., nós podemos efetuar estudos com o planeta, as placas, o núcleo da Terra, tudo, mas o estudo que se pode desenvolver para termos uma explicação total do planeta não e nunca poderá ser completo, dado a infinidade de detalhe que se pode obter sobre um determinado objeto ou sobre um determinado facto. Então, nesse sentido, em relação a esse grupo de ciências também, temos a questão da impossibilidade de se ter uma teoria que seja totalitária, imbatível e que nunca pode vir a ser alterada num futuro próximo. Nós preferimos chamar esse grupo de ciências factopresenciais, ou seja, aquelas ciências cujo facto ou objeto de estudo está presente diante do olho do investigador. Temos também um outro grupo de ciências em que o investigador tem a possibilidade de conceber uma ideia e pegar essa ideia e transformá-la em facto ou um objeto. Este grupo de ciência, ou seja, podemos incluir neste grupo de ciências a técnica e a tecnologia e todas as áreas do conhecimento que têm a ver com a técnica e a tecnologia, as engenharias, engenharia civil, a arquitetura, a tecnologia moderna, enfim, todas aquelas ciências em que o investigador está na condição de ter que conceber uma ideia, conceber um projeto, conceber uma invenção e depois ter que materializar essa ideia em um objeto tangível, em um facto que as pessoas podem ver, podem vivenciar. Então, em relação a esse grupo de ciências, nós podemos dizer que a teoria ou a ideia que o tal investigador vai ter, ela só é crença até o momento em que o indivíduo materializa a ideia, em que se torna facto. Porque o indivíduo concebe a ideia, faz as suas análises dentro de si, acredita que é execuível, que pode se materializar, que tem fundamento e que vai dar certo. Então, apesar de se basear em fundamentos lógicos, em ter sentido, ela ainda é uma crença, porque ainda não se transformou em facto. Então, quando o indivíduo, o pesquisador, transforma em facto, materializa a sua ideia, automaticamente a ideia deixa de ser uma crença e passa a ser um facto visível, passa a ser uma realidade. Por quê? Porque existem situações em que o indivíduo concebe uma determinada ideia, mas pode falhar em algum raciocínio e depois, quando tentar materializar, a coisa não sai do jeito que foi pensada. Então percebe que não, a ideia não estava certa. Ou seja, que a crença era uma crença que não estava bem relacionada com o facto como tal, por isso é que não correu bem. Então o indivíduo terá que fazer melhoramentos, criar novas ideias, de modo que a sua ideia seja devidamente materializada em facto. Em relação a esse grupo de ciências,
elas só são crenças durante o processo da concepção da ideia até a afirmação do próprio investigador de que a ideia está correta, e quando ele materializa e dá certo, corre tão bem, tal e qual como o investigador pensou, automaticamente deixou de ser uma crença e passou a ser um facto. Essas ciências têm contribuído muito para o progresso da humanidade. Estamos a falar da técnica e da tecnologia. Porque elas basicamente saem de um processo de crença e transformam-se em realidade. A primeira, elas têm o primeiro grupo que nós abordamos, aquelas que têm o objeto, o facto, diante dos olhos do investigador. Basicamente, eles têm tudo aí à vista, o que eles têm que fazer é simplesmente estudar. Mas também, eles podem crer em determinada realidade do facto, mas quando fazerem as suas investigações, pode também não ser tal e qual como é dado. Por quê? Porque cada facto ou cada objeto é infinito na sua natureza, e o detalhe que se pode ter, a profundidade de detalhe, não tem limite. E depois temos o terceiro grupo de ciências, vamos dizer, aquelas ciências que se baseiam em evidências, aquelas ciências que não têm o seu facto à vista, não têm como vivenciar o facto. Então elas se baseiam nas evidências disponíveis hoje para construir o seu facto, que pode ser um facto do passado ou um facto do futuro. Por exemplo, a arqueologia é uma ciência que se baseia nas evidências, faz escavações e tudo, de modo que se obtenham o máximo de evidências possíveis para construir um facto de uma determinada sociedade, por exemplo, que existiu há 1000, 2000, 4000 anos, e tentar construir a história daquela comunidade, a história daquele povo. A arqueologia, um pouco também a antropologia, mas também temos as ciências como a cosmologia, né? A cosmologia que tenta estudar a história do universo e tudo mais. Ninguém testemunhou essa questão, mas entretanto nós temos as evidências. As evidências estão aí, faz-se a recolha dessas evidências, e com base nessas evidências então concebe-se, ou seja, cria-se um conhecimento sistematizado de modo a desenvolvermos a ideia do que realmente foi o facto. Por exemplo, o facto no passado. Esse grupo de ciências, nós podemos chamá-las de ciências facto-evidenciais, ou seja, as ciências cujo facto não é visível aos olhos do investigador, mas é construído à base das evidências. Então, esses factos não são construídos somente em relação ao futuro, como nós já abordamos também nos capítulos anteriores. Eles são construídos em relação ao... Perdão, não são construídos em relação ao passado, mas também em relação ao futuro. Nós temos a questão da economia, das projeções econômicas, etc. Com base no histórico, nos dados atuais, nós podemos prever futuro e dizer que não, a realidade vai ser assim e vai ser de outra maneira. E entre tantas outras ciências, quer dizer que neste grupo de ciências a situação é um bocado mais crítica, porque não há possibilidade de se vivenciar o facto. Tudo que o investigador tem são as evidências do facto que ele vai ter que nele se basear, de modo a construir o facto passado ou o facto futuro. Aqui é onde há a maior dificuldade, porque conforme nós abordamos nos capítulos anteriores, as evidências nem sempre indicam, ou seja, nem sempre com base nas evidências nós podemos construir o facto tal e qual como ele foi. Há essa grande dificuldade, porque também as evidências podem ser criadas, as evidências podem ser viesadas, as evidências podem apresentar falhas, e mesmo quando não apresentam falhas, elas podem não ser completas, e temos a questão da infinidade de detalhes que se pode ter para a construção de um determinado facto. Então, este grupo de ciências é muito mais suscetível de se verificarem crenças duradouras, crenças que duram muito mais tempo. E podemos até afirmar que, basicamente, elas não conseguem se livrar das crenças. Porque, dada a possibilidade de os factos, ou seja, as variáveis que eles têm disponíveis para a construção do facto,
poderem ser infinitos no seu detalhe, e além de poderem ser infinitos no seu detalhe, também serem infinitos em termos de números disponíveis. Então, essas crenças elas só podem ser melhoradas com base nos novos fatos, alteradas, reinventadas, aproximar-se um bocado mais da possível verdade que tenha sido facto, mas não temos a possibilidade de este grupo de ciência conseguir ter a verdade como tal. Então, é neste grupo de ciências que nós nos concentramos fundamentalmente, porque neste grupo de ciências não há possibilidade de o facto ser vivenciado. Pelo menos na dimensão física não há possibilidade de o facto ser vivenciado. E é aqui, neste grupo de ciências, que ocorrem o maior número de crenças científicas, o maior número possível de crenças científicas. No segundo grupo, o grupo que nós podemos chamar de ciências factoconcepcionais, em que o investigador concebe uma ideia e quer transformar essa ideia em facto, em objeto. Nós podemos, por exemplo, dar exemplo de Leonardo da Vinci, que foi um criador, um sonhador, desenvolveu vários protótipos de objetos e máquinas, avião, naquele tempo, no tempo do Renascimento, e que muitos deles não foram materializados, mas a sua concepção podia ser materializada, e nós temos já muitas das visões dele materializadas. Então, ou seja, podemos dizer que são crenças com base em argumentos lógicos, racionais. O indivíduo pensou, analisou e acreditou que aquilo pode se transformar em realidade. Pode ser possível. Então, são crenças que têm a possibilidade de se transformar em facto. Basta haver investimento. Mas este terceiro grupo de ciências, do ponto de vista físico, as suas teorias não têm a possibilidade de serem transformadas em facto. O investigador não tem a possibilidade de vivenciar aquilo que ele pensa que é a verdade. Daí existirem, ou elas serem uma grande fonte de crenças para a ciência. Nós temos que fazer essa abordagem de modo que possamos distinguir as ciências para não generalizá-las e sermos um pouco mais específicos em termos de onde exatamente é que provém mais as teorias científicas como crenças. Temos também aqui que dizer que a criatividade do ser humano é infinita. O primeiro grupo de ciências ou seja, aquelas ciências que são factopresenciais, em que o investigador tem o seu facto diante do seu olho, também as teorias podem ser desenvolvidas, os estudos podem ser desenvolvidos, não há limite para o amadurecimento de um determinado conhecimento científico, ele é infinito. E do mesmo modo, para o segundo grupo de ciências, nós sabemos, todo mundo sabe, que não há limites para o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia não tem limite. Vamos ter desenvolvimentos científicos, tecnológicos e técnicos infinitamente. Isso faz parte da natureza humana, da natureza de todo ser universal. O que nós então estamos aqui a tentar esclarecer é que a crença ou acreditar não está simplesmente ligado com a ciência, está ligado com o cotidiano da vida de todo ser humano. No dia a dia, o ser humano vive com a crença. O ser humano acredita em alguma coisa. Acredita, por exemplo, tu estás a chegar a casa e encontras alguém, ou a tua esposa, por exemplo, e tu dizes: olá, a menina aqui já comeu alguma coisa? Podem te dizer: olha, já comeu, mas na realidade pode não ser um facto. E tu não tens como comprovar porque tu não estiveste presente. Nós ouvimos várias histórias pela rádio que nos são contadas e nós simplesmente ouvimos e não temos como comprovar se determinado facto é real ou não. Nós nascemos, nos foi dado o nosso nome e depois nos contam as histórias dos nossos avós. Olha, os nossos avós foram assim. Por exemplo, se o teu nome, por exemplo, é Trovoada, os teus pais podem te dizer: olha, tu te chamas Trovoadas porque no ano em que você nasceu, 47 aldeias tiveram, por exemplo, 47 trovoadas, e dessas trovoadas aquelas aldeias desapareceram. Foi um facto muito triste, então nós decidimos dar o nome de Trovoada. Tu não tens como confirmar esse facto.
Então, como não tens como confirmar esse facto, a gente recebe essa informação, toma isso como verdade, toma como verdade aquilo que recebemos como informação da mídia, a informação em casa, enfim, se for a seguir, ou seja, se uma pessoa, um ser, tiver que confirmar todo tipo de informação que recebe para saber se essa informação é verdadeira, então poderíamos dizer que o indivíduo ficaria o tempo todo em busca da confirmação de toda a informação que recebe. Mas o que nós queremos aqui dizer não é exatamente isso. O que nós queremos dizer é que a vida de todo ser humano na Terra é baseado na crença. As pessoas acreditam sempre. Nós temos situações, por exemplo, tais um determinado fenômeno que aconteceu e te digam, olha, te dizem, por exemplo, olha, no local X aconteceu a situação tal e tal, e tu ouves, mas tu não estás lá e não tens como te deslocar para confirmar se aquela informação é verdadeira. Mas, entretanto, tu confias na pessoa, apresentou detalhe, argumentos, etc., e tu vais acreditar. São infinitas informações que nós recebemos desde o nosso nascimento até o momento que a gente está aqui. São várias informações. Quando tu, por exemplo, acontece bastante, as pessoas se ligam, olha, onde é que estás? Eu estou no lugar X, quando na realidade não está no lugar X, está no lugar Y. Mas nós acreditamos, ok, tudo bem, ainda bem que já estás no lugar X. Eu daqui a pouco também chego. Eu estou já a me preparar, quando na realidade até ainda vai tirar mais uma soneca. Então, são essas situações todas que nos permitem dizer que nós vivemos num mundo de acreditar. As pessoas acreditam e têm que acreditar porque há aqui a questão da dificuldade ou quase impossibilidade de o indivíduo vivenciar todos os factos que lhe são ditos. Todos os factos que lhe são ditos como informação. Há essa dificuldade, há essa impossibilidade. A própria natureza humana coloca esse limite. Então nós podemos dizer que há aqui uma limitação natural do ser humano em vivenciar os factos. E essa limitação de vivenciar o facto não impede o ser humano de sonhar. O ser humano continua a sonhar na possibilidade de poder ter ou conhecer todos os factos que lhe são contados ou todos os factos que ele deseja conhecer. Nós temos, por exemplo, a questão das viagens no tempo, né? Em Hollywood fala-se bastante de viagens no tempo. Viagens no tempo, o objetivo é que é conhecer o passado, tentar alterar o passado para ter um presente melhor. E temos também a questão da localização do indivíduo em toda parte, ou seja, um indivíduo estar em toda parte ao mesmo tempo. Aborda-se bastante isso também na ciência. Então nós vamos, nos próximos capítulos, abordar sobre essas duas situações. Porque eles estão diretamente ligados com a impossibilidade de o ser humano vivenciar todos os factos que lhe são contados. E como não pode vivenciar todos os factos, mas entretanto nós temos a realidade da física quântica que vai desenvolvendo estudos e vai já penetrando tendo evidências que basicamente estão relacionadas com uma outra dimensão, que não é uma dimensão física. Daí o fato de pesquisadores hoje acreditarem na possibilidade de se realizar uma viagem no tempo, na possibilidade de se poder localizar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós vamos abordar um bocado sobre essas duas questões no próximo capítulo, porque elas estão diretamente relacionadas com a dificuldade ou a impossibilidade que o ser humano tem de vivenciar todos os factos que lhe são contados e assim ter que acreditar. Este acreditar, vamos dizer mais uma vez, é uma vulnerabilidade muito, muito grande do ser humano. Por que o ser humano está condicionado a acreditar? Por que o ser humano não pode vivenciar todos os factos que lhe são contados? Por quê? Porque o que é que se passa com o ser humano? Há aqui um problema que nós temos que olhar com sinceridade. E este problema é sério, é um problema global, é da Terra e tem a ver com a identidade universal do ser humano. Até o próximo vídeo.